Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre duas principais perguntas. Por que o retorno do tesouro pré-fixado não anima os investidores? Ou seja, por que a preferência por outros títulos? E além disso, talvez a principal notícia, até onde vai a alta da Selic após a alta de ontem de 1,5 ponto percentual, de acordo com alguns especialistas consultados. Se você gosta desse tipo de informação e se manter informado sobre o mundo dos investimentos, em particular o Tesouro Direto, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Antes de falar sobre essas duas principais questões, eu quero trazer para você aqui o comunicado, então, do aumento da taxa Selic de 1,5 ponto percentual, que levou a taxa Selic, então, no dia 8 de dezembro de 2021, mais conhecido como data de ontem, para 9,25%. Veja, o Banco Central faz uma análise aqui por meio do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, tanto em relação ao cenário externo quanto ao cenário interno. E repara, no cenário externo, o ambiente se tornou menos favorável. Estamos colocando aqui diariamente para vocês, vídeo após vídeo, dos desafios do cenário externo. E aqui o Banco Central colocou alguns bancos centrais das principais economias, e ele está dizendo aqui, das economias desenvolvidas, expressaram claramente a necessidade de cautela frente à maior persistência da inflação, tornando as condições financeiras mais desafiadoras para a economia emergente. Até essa parte aqui que ele fala mais persistente a inflação, ele está falando claramente aqui do Fed, que já indicou que a inflação não é mais transitória, que a inflação não pode mais se tornar transitória e que ela é permanente e que precisa ser combatida. Por essa razão, algumas medidas já estão sendo tomadas. Então veja que o Banco Central fez essa colocação que realmente está de acordo aí com o que nós temos acompanhado. Com relação à atividade econômica brasileira, ele coloca que alguns indicadores divulgados desde a última reunião mostram novamente uma evolução moderada, abaixo da esperada. Moderada, eu achei aí, moderadamente abaixo da esperada. Eu achei aí um nível de otimismo excessivo, porque você tem acompanhado aqui, o agronegócio despencou no último trimestre. O varejo não para de cair, então nós não estamos vendo ainda aí o que é isso moderadamente abaixo da esperada. Mas vamos lá. A inflação ao consumidor continua elevada. Esse é o ponto central do comunicado do Copom. A alta do preço foi acima da esperada, tanto nos componentes mais voláteis como nos associados à inflação subjacente. Tradução aqui desse item: a inflação está generalizada no Brasil, ela não é focada num item apenas. Muito bem, e aí com isso, o Banco Central traz as expectativas de inflação de acordo com o Boletim Focus. Aliás, se você quer saber sobre inflação, PIB, taxa de juros e mais detalhes sobre esse mercado internacional, assista aqui, ó. Nessa nossa playlist, falamos toda semana. Expectativas de mercado. Você vai entender tudo em detalhes do que o Banco Central está falando. E aí o Banco Central colocou então que começa a ver então o PIB a 5,65, de acordo com a pesquisa Focus. O PIB não, perdão, o dólar. E ele só vem aumentando. Esse é um negócio importante. Bom, por fim, para finalizar aqui, ele diz: esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 9,25 neste ano e para 11,75 em 2022. Então, o Copom está afirmando que a expectativa então de juros para 2022, 11,75. Eu lembro a você que há pouco tempo atrás estava em 11,25%. Então, veja que as expectativas já se aumentaram. E aí, continuando aqui então. Terminando então em 11,25. Ok, nesse cenário, as projeções para a inflação de preços administrados, ele coloca essas informações, fala aqui da crise hídrica também, e aqui ele diz, comitê ressalta que em seu cenário básico permanecem fatores de riscos em ambas as direções. E o mais importante aqui é que o Banco Central já contratou, ou seja, já avisou ao mercado,
que na próxima reunião vai aumentar em 1 ponto base. Então veja, está aqui então, aumentou para 9,25, essa é a informação, e logo em seguida ele afirma então que vai ter um novo aumento de mesma magnitude. Está aqui, ó, para a próxima reunião, um aumento de mesma magnitude. O que ele está dizendo? Vai ter um novo aumento de 1,5%. Ou seja, nós veremos a taxa de juros, então, na próxima reunião já em 10,75. É o Banco Central indo com força combater a inflação. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like e não deixe de assistir ao vídeo que nós gravamos aqui com relação a uma dúvida muito importante do internauta, que pode ser a sua dúvida também. Assiste aí que você vai gostar. Agora, respondendo as duas perguntas. Por que o retorno alto do Tesouro Prefixado não anima os investidores? Primeira questão aqui, eu não acho que o retorno está alto. Essa é a minha opinião. O retorno é de acordo com a expectativa do mercado, então ele fica variando. Dizer que o retorno está alto está aí de alguma forma querendo dizer que o investidor não entende muito o que está acontecendo. Então vamos lá, a matéria traz então informação de que os títulos que mais foram vendidos no Tesouro não foram os prefixados, e traz aqui quais são os motivos para acontecer. Só que antes traz a informação que as taxas do Tesouro Prefixado chegaram aí quase a 13%. É verdade, se você verificar nos gráficos lá do histórico do Tesouro, elas estão girando, chegaram a girar entre outubro e a primeira semana de novembro, 12,68%. Juros considerados altos, está aqui a informação, se comparados aos valores do início do ano. É a mais pura verdade e nós estamos trazendo isso semanalmente para você. Assiste aqui, ó, a nossa playlist, qual a melhor série, qual a melhor taxa e o melhor preço. Lá você vai entender Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, IPCA com juros semestrais. E você vai verificar que essa é uma verdade. Os juros foram subindo. Só que a matéria fala, mas nada adiantou. Segundo o Tesouro Nacional, esses foram os papéis que menos venderam nos últimos meses. Esse qual? O Tesouro Prefixado, ao contrário do IPCA. E agora vamos aos motivos. Eu acredito que são 3 principais motivos. O principal deles está aqui, ó. Não precisa ser investidor, é a inflação. Você tem visto aqui, semana após semana, mês após mês, dados de inflação sempre para cima, projeções sempre para o alto. E isso faz com que o investidor fique receoso em tomar, então, decisões de investimento que não sejam atreladas aí ao IPCA. Essa é a primeira informação. Só que nós temos outras informações que podem ser aqui consultadas. A segunda delas, vamos lá, diz assim, ó. O aumento nos preços pode explicar por que o grupo mais demandado pelos investidores foi o indexado à inflação, em outubro, cuja participação nas vendas atingiu 46%, e os indexados ao Tesouro Selic corresponderam a 37%. Repara que dado interessante. Vamos olhar primeiro aqui, ó, nesse dado azul marinho, que é o do Tesouro Selic. Veja que o Tesouro Selic estava aqui relativamente estável, se você acompanhar aqui, que é esse dado vermelho. A partir do mês de maio, saiu de 769,9 para 1.325 em milhões, então 1 milhão. Então você veja que ele aumentou sensivelmente, é aproximadamente 72% pontos base. E o que acontece? Esse aumento se justifica porque, se você verificar o histórico de aumento da taxa Selic no segundo semestre, você vai ver que justifica algumas pessoas, ou a maioria, já estar apostando nessa alta e começar a comprar Tesouro Selic. Porque nós saímos de uma taxa lá de 2% e fechamos agora o ano, como você já viu, em 9,25%. Então o Tesouro Selic é fácil de explicar. Além disso, a preferência também em segundo lugar pelo Tesouro Selic é que é o título mais conhecido. É um título mais fácil de explicar do que, por exemplo, um prefixado, que as pessoas têm ainda alguma dificuldade. Só que olha a linha de cima, agora essa linha amarela é a linha do Tesouro IPCA. Veja que ela sai do mesmo nível, ou seja, tinha tido queda aqui em abril, juntamente com o Tesouro Selic. E depois, no mês de maio, teve uma outra queda, também igual ao Tesouro Selic. Só que depois eles passam a disputar mês a mês
a preferência do investidor. Veja que no caso do mês de junho, o Tesouro IPCA ficou na frente. Já no caso do mês de julho, quem ficou na frente foi o Tesouro Selic. Depois, quando chegamos em agosto, o IPCA retoma a ponta. Quando voltamos para setembro, quem retoma a ponta está aqui, ó, o Tesouro Selic acima do IPCA. E em outubro, que é o último dado, o IPCA retomou a preferência. Então estão aí esses principais motivos. O Tesouro IPCA, porque fala-se muito em inflação. O Tesouro Selic, porque as pessoas conhecem muito a questão dos juros e entendem muito bem esses dois conceitos. E aí vamos ver a curva do pré-fixado. Veja aqui, de março para abril, o número de compras aqui realmente caiu, 452, e depois continuou caindo. Veja que caiu, ó, abril para maio caiu, maio para junho, depois ficou estável, e agora que ela está voltando, ó, 452, subiu um pouquinho mais, estava em 442 em setembro, voltou a subir agora. Então, enquanto nós tivemos aqui o Tesouro IPCA do mês de maio, para o mês agora aqui que nós tivemos de outubro, um aumento de 80%, e tivemos aqui o Tesouro Selic com um aumento de 72%, você verifica que aqui, se pegarmos de maio para então o mês agora de outubro, que é o último, nós vamos ver aí um aumento de aproximadamente 20% no Tesouro Prefixado. Todos subiram, e eu venho dizendo, 2022 é o ano da renda fixa. E um último motivo para isso também está aqui, ó. Maurício Valadares explicou então, os números mostram a estratégia defensiva do investidor. Eles ficaram cautelosos com essa aceleração muito rápida da inflação e da taxa básica de juros. E aí os prefixados se tornam um papel muito arriscado em um cenário como esse. O que ele está tentando traduzir aqui? Quando você compra um prefixado, a sua taxa fica travada. Isso significa que comprou, você vai receber aquele valor até o vencimento, mas ao longo do período pode ser que você receba menos no início. E isso pode assustar alguns investidores que acham que o Tesouro Direto é uma renda fixa que só sobe, que na realidade não é. Então ele diz, o risco citado pelo especialista vem da ideia de que os títulos prefixados não são recomendados para ciclos em alta, como os que estamos vendo agora. Será que é isso mesmo? E aí ele completa, quem comprar um título com taxa de 12% ao ano, contrata esse retorno anual para a vigência do papel, sendo que a Selic pode ser maior do que esse valor, e o investidor vai acabar perdendo uma oportunidade melhor. Antes de prosseguir, qual o valor que os investidores estão dizendo da taxa Selic para 2022? Eu quero saber a sua opinião. Escreva aí nos comentários. Você aposta em que valor para a taxa Selic aí no final de 2022 e também a taxa média no ano de 2022? Eu quero saber aí a sua opinião. Só que antes de prosseguir, eu quero te indicar também mais um vídeo aqui do nosso canal. Assista esse vídeo aqui, que ele é muito interessante e fala bastante sobre esse momento da renda fixa. Respondendo então a última pergunta e talvez a mais importante. Até onde vai a alta da taxa Selic depois desse aumento de 1,5 ponto percentual que aconteceu na última reunião de 2021? Eu vou trazer para você aqui a visão de alguns gestores. Então você já sabe que a Selic subiu de 7,75 para 9,25% ao ano e que ela é uma taxa pós-fixada. Então os investimentos em renda fixa no Tesouro Selic passaram a ficar muito mais atrativos. Vamos começar aqui com o Goldman Sachs, um banco internacional. O que ele afirma aqui? Com esse cenário em mente, o Goldman Sachs abandonou a projeção inicial de 11% da Selic e agora trabalha com uma taxa entre 11,75% e 12%. Quando? No fim do primeiro trimestre de 2022. Já falei aqui nesse canal e tenho uma visão muito semelhante. Até o primeiro trimestre de 2022, Selic é para cima. Não sei se seria somente nesse valor, mas não há dúvida que é para cima. E o que confirma isso? Primeiro, um novo aumento de 1,5 ponto percentual já indicado pela ata do Copom, pelo comunicado do Copom. E dificilmente não subiria nada na segunda reunião, porque 1,5 ponto é muito alto o valor. Dificilmente viria zerado no momento seguinte. E aí eu vou trazer para você aqui também o Barclays. Traz aqui a informação que eles dizem. O Copom deve elevar a taxa Selic em mais 1,5 ponto em fevereiro. É verdade, ele já falou. E promover um aumento de 1 ponto em março. O que levaria o juro básico, portanto, a 11,75 no fim do ciclo. Então veja, são pensamentos parecidos. Um é entre 11,75 e 12 e agora o Barclays já fala em 11,75.
O risco é de que o processo de aperto continue em maio. Opa! Dependendo de quão ancoradas ou não estarem as expectativas de inflação, ou seja, quão controlada ou não esteja a projeção da inflação. Então é mais um que está projetando no primeiro trimestre dois aumentos aí da taxa de juros. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui para você entender agora. Vamos falar aqui da XP. Qual é a visão da XP a esse respeito? Reancorar as expectativas não vai ser fácil. E o Banco Central vai precisar de tempo. Fala aí Júlio Fernandes, gestor das estratégias, que vê a Selic entre 12 e 12,5 no atual fim do ciclo monetário. Então já saiu lá daquele 11,75 e 12 para falar entre 12 e 12,5 de acordo com a XP. Veja que aumentou aqui a projeção e a XP diz assim, ó, para ele, a citação mais hawkish é mais importante. Vem da indicação de que é apropriado que o ciclo avance em território contracionista. É o que o Banco Central já vem dizendo aí nesse último comunicado então. Muito bem, então entre 12 e 12,5 é o que a XP está falando. E a UBS, que nós trouxemos há pouco para você no último vídeo, elevou a projeção da taxa Selic terminal de 11,5 para 12, em uma trajetória que completa um aperto de 1,5 na próxima reunião e 1,25 na seguinte. A expectativa anterior era de 0,25. Então vejam aí que você está verificando quatro instituições diferentes prevendo praticamente a mesma coisa. Aumento das taxas de juros nas duas próximas reuniões do Copom. Esse é o primeiro ponto. O valor varia, mas se você pegar ali, na média, em torno de 12%. Agora eu quero saber você, qual é a sua opinião sobre essa taxa? E mais do que isso, se essa taxa de juros chegar em 12, você muda para o pré-fixado ou você vai comprar Tesouro Selic? Eu quero saber a sua opinião. Escreva aí que nós vamos debater. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho na taxa Selic, porque as oportunidades estão aparecendo. Um abraço e até o próximo vídeo.